Iniciamos nosso momento da manhã. Vamos buscar nesse instante a tranquilidade íntima que nos permita entrar em contato com os recursos disponibilizados para todos nós, aqueles que estão conosco aqui no salão, mas também aqueles que se colocaram no lugar onde desejaram para vivenciar esse momento, envoltos também em uma ambiência espiritual criada pelos amigos queridos. Nesse instante, então, aproveitemos para deixarmos-nos permear por esses recursos que vão aos poucos tomando conta de nossa natureza, trazendo-nos acolhimento e paz à alma. Sentindo esse envolvimento amoroso, aos poucos nossa mente vai se aclarando, nosso coração recebendo as impressões salutares, tranquilas, que provém da bondade celeste, também dos benfeitores, acomodando-se à nossa natureza, auxiliando-nos nas lutas reais, verdadeiras que possamos estar empreendendo e despertando-nos a consciência para aquilo que necessitamos mudar. Recebendo a visita amorosa dos seres amados do mundo espiritual, cuja grandeza estamos longe de compreender e que enxerga-nos como se fôssemos transparentes, aquilo que nós estamos emanando como pensamento, como atitudes do dia a dia e os nossos sentimentos, que eles sondam detidamente e tornam visíveis nesse instante, a fim de poderem nos auxiliar, mostrando-nos nas telas da consciência as reais propostas, as reais necessidades do nosso espírito. É impossível não pensarmos no que estamos fazendo, é impossível não emanarmos no exato momento de nossas ações, desejos e pensamentos aquilo que provém da nossa intimidade. Por isso, nos dois sentidos da vida, na luz ou nas sombras, somos acolhidos em nossos desejos mais íntimos. Por isso é necessário buscarmos a luz, que nesse momento estamos sendo convidados a tangenciar. E envolvidos por essas vibrações do ambiente aqui onde estamos, envolvente, ensolarado, trazendo o colorido das flores que nos mostram a beleza da bondade do Criador. E assim vamos percebendo a natureza amorosa daqueles que nos querem bem. E elevando o pensamento um pouco mais, embalados pelos cantos dos pássaros, que em algazarra mostram-nos um novo dia de oportunidades. Vamos buscar Jesus, o Divino Amigo, e na sua presença dizer-lhe: Senhor, aqui estamos mais uma vez, desnudos de nossas convenções, para dizer-te o quanto necessitamos de vós.
e te rogar que nos abençoe a caminhada, que nos ilumine o coração, trazendo-nos à razão diante dos muitos enfrentamentos que temos, das escolhas, a fim de que nos ajude, Senhor, neste caminho. Queremos te agradecer, te pedir, fica conosco, não apenas nesse instante, mas em todos os momentos de nossa vida. Assim seja. Bom dia aos presentes, bom dia àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E estamos juntos mais uma manhã para continuarmos o estudo da obra Amor, Imbatível Amor, nessa proposta da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, que é de buscarmos mudar o nosso mundo íntimo através das reflexões, das escolhas, das decisões. E ela nos propõe sempre essa visualização íntima mais delicada que nós temos que fazer para podermos não apenas identificar aquilo que precisamos, mas também tomarmos decisões para a mudança. Sem isso, vamos caminhando muitas vezes para um verdadeiro pântano, né? De problemas, de dificuldades que não atravessaremos tão cedo. Muitas vezes uma escolha errada de caminho, né? Isso pode acontecer aqui no mundo das formas mesmo, nós estamos falando também do mundo moral. Uma pessoa faz uma escolha e vai indo na direção de um pântano, quando na verdade deixou o caminho principal e seguro que deveria trilhar. E quando entrar nesse pântano, não saberemos quando sairemos dele, né? Segundo os espíritos, pode inclusive durar mais de uma vida dentro daquela dificuldade, aquela situação asfixiante, né, que um pântano tem devido aos seus gases tóxicos. E é mais ou menos assim a vida moral. A gente vai muitas vezes saindo da trajetória principal e entrando num caminho que pode nos levar a um pântano de problemas, de dificuldades, que não sairíamos dele tão cedo. Por isso a necessidade do autoconhecimento, conhecimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para podermos valorizar aquelas que são boas e controlar aquelas que não são. Aquelas opções, aquelas escolhas, aqueles sentimentos que não são agradáveis, mas que são muito bem justificados por nós, por causa das nossas conveniências, né? Imperfeições e conveniências, que não nos livram das consequências, mas justificam o que nós estamos fazendo. E aí a gente vai caminhando por essas escolhas que vão ficando emanadas, né, em torno de nós, e que são aproveitadas, inclusive, pelos espíritos de menos evolução, decididos ainda a permanecer nos caminhos do vício, do mal, nos ajudando no propósito que nós escolhemos. Como podemos também emanar luz, e aí termos condições também de atrair aqueles seres que podem nos ajudar nesse caminho melhor. Nós estamos falando da inibição, e a Joana de Ângeles fala da inibição como um processo muito intrincado do orgulho, né? Que dominando a pessoa, a atormenta e naturalmente a afasta da maioria das coisas que a pessoa precisa vivenciar, né? Mas que é uma das expressões do orgulho. Então, na verdade, o tímido, em realidade, é alguém cujo orgulho está imperando na sua natureza, né? Lógico que nós já estudamos em itens anteriores que aquele hábito de ser atirado demais, onde a pessoa chega e quer aparecer, quer se mostrar para todo mundo, quer se destacar das pessoas, como se isso fosse dar a ela algum tipo de valor a mais, né, que é pernicioso, é ruim, e não faz a pessoa se sentir melhor, embora atraia a atenção das pessoas para ela. A timidez, que é o efeito contrário disso, né, a inibição, ela tem um efeito danoso, porque a pessoa inibida, ela se priva das experiências que ela precisa viver e culpa o mundo por isso. Ela culpa o mundo por ela
está naquele quadro íntimo. Então a Joana vai descrevendo para nós mais um pouco da timidez, que na verdade é um império do orgulho, né? É uma castração emocional que a pessoa tem, né? Que ela se recusa a participar das atividades comuns do mundo. Então ela diz assim, a Joana, não apenas isso, mas também se utiliza do falso recurso da justificação. Aliás, a gente usa a justificativa, como nós comentamos aqui na abertura, para tudo. Né? A gente justifica tudo que faz, sem que nada fique justificado. Né? O fato de eu encontrar uma desculpa para alguma coisa que eu fiz, que não é boa, não significa que aquilo está desculpado. Né? Eu projetei uma consequência, eu vou me encontrar com essa consequência. Muitos espíritos, inclusive, quando chegam ao mundo espiritual, reclamam contra as religiões porque pagaram pelo perdão, pagaram pela indulgência, pagaram para se livrar de pecados que eles achavam pecado, tem esse nome, né? As religiões dão o nome de pecado para os erros, né? Então a pessoa pagou pelo pecado. Eu fiz tantas penitências. Eu comprei e paguei tal coisa. Aí chega no mundo espiritual, isso não tem valor nenhum. Porque o perdão de Deus, as bênçãos verdadeiras da vida se conquistam, não se compram. Ou o Espírito conquista elas através da sua conduta, através das suas atitudes, através dos seus posicionamentos, ou pagar não adianta nada. Então, o que acontece? O Espírito entra num processo de profunda revolta contra aqueles que lhe enganaram, se é que ele foi enganado, porque a maioria de nós sabe muito bem o que está fazendo, né? E é cômodo eu acreditar que uma religião pode me livrar das consequências do meu erro, ir lá e dar um dinheiro ou fazer uma penitência e achar que isso está resolvido. É cômodo isso. Então o espírito fica primeiro com raiva dos religiosos, né? Não raro se tornam obstinados, obsessores dessas pessoas que o enganaram, ficando aqui envolvido com a vida desses personagens, ou outras vezes se revoltam contra Deus, achando que Deus os abandonou porque eles compraram, pagaram, e Deus então os abandonou naquela condição. E outras vezes caem realmente na incredulidade completa, acreditando que Deus não existe, passando muitas vezes séculos naquelas regiões de sofrimento do mundo espiritual, perambulando para cá ou para lá, até gastar as razões que levaram o espírito a pensar daquele jeito. Né? Aí muitos podem perguntar, mas Deus não tem piedade, não tem misericórdia? Tanto Ele tem que Ele permite. Nós somos eternos, não vamos deixar de existir nunca. Que o espírito passe esse período de encontro consigo mesmo, com as consequências do que criou, para que ele acorde para o verdadeiro estado de consciência. Então, quando o espírito gasta essas razões e chega à conclusão que o errado é ele mesmo, né, que ele tinha má intenção quando foi lá, pagar uma indulgência, pagar um negócio, comprar uma fé que não pode ser comprada, para continuar sendo como é, porque na verdade quem compra quer o quê? Quer continuar sendo quem é. Quem muda não precisa comprar. Quem realmente se arrepende dos seus erros, não precisa pagar por isso. Mas aquele que não quer e que acredita realmente que ao fazer isso fica impune, então é o mal intencionado. Esse mal intencionado, ele vai acordar para essa realidade pela dor, pelo sofrimento, pelas privações, que começam aqui, na própria vida encarnada. Né? Muitas vezes, determinados erros podem levar a vida de uma pessoa a uma derrocada, a uma destruição mesmo completa da vida da pessoa, e ela vai começar a pagar, entre aspas, esse pagamento, que não é para Deus, né, para a própria consciência, para si mesmo. Ela começa a resgatar os seus erros já aqui em vida, perdendo tudo aquilo que é caro, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é bom, que ela sabia que seria assim. Né? No fundo, consciencialmente, nós sabemos que estamos errados, sabemos que aquilo não está certo, e achamos que os nossos enganos e erros estão bem encobertos, né, estão bem protegidos pela nossa incúria, e não estão. Né? Paulo tem uma frase que ele diz no Evangelho que não há nada que se faça escondido que não é revelado sob os telhados, ou seja, que todo mundo saiba. Então, espiritualmente, nós somos um livro aberto para os espíritos. Mas, independente de ser para os espíritos, somos para nós mesmos. Aí é que é o problema. Quem não podia saber o que eu faço, sabe que sou eu mesmo. Entendeu? A minha consciência vê, e ela registra, e ela pede reparação. Então, a própria consciência pede reparação. As depressões, as síndromes do pânico, a maior parte das doenças psicopatológicas foram
é uma consequência de um passado mentiroso, leviano que nós vivemos, onde nós tentamos enganar nós mesmos. E a consequência está onde? Dentro de nós. Cravada com uma espada dolorosa que é difícil de se livrar dela, que é a culpa. Então, quando o Espírito ele institui a culpa, né? Quando vê os seus crimes passados, ele lavra uma sentença chamada culpa. Então, quem é culpado tem que ser punido. A própria consciência diz isso. E o Espírito, então, começa o sofrimento dele, com processos dolorosos nas emoções, né? Nasce fragilizado, as emoções inseguro, intranquilo, aflito, que é a consequência de um passado não recomendável. Então, não adianta justificar as coisas. Cada coisa é o que é, não é o que a gente quer que seja. Eu não consigo transformar o mal num bem. Não tem jeito de eu transformar o mal num bem. Porque eu bebo porque a minha vida não é boa. Eu roubo porque eu sou pobre. Eu faço tal coisa por causa de tal coisa. Eu menti porque se eu falasse a verdade, ninguém ia me aceitar, não ia acontecer. Isso não funciona. Não funciona para a consciência. Então eu faço o que eu faço por causa de tal coisa. Não funciona. Essas justificativas não funcionam. O bem é o bem e o mal é o mal. Não tem como eu me evadir dessa realidade. Ou está certo ou está errado. Não tem meio certo e meio errado. Entendeu? Perante a consciência, ou está certo ou está errado. Por isso que quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que interrogar a minha consciência. Isso está de acordo com a moral cristã? Nós somos cristãos. Então Jesus deu uma regra de conduta para todos nós. Está lá no Evangelho. Quando nós lemos o Evangelho, tem tudo o que nós precisamos fazer ali. Né? Desde o perdão até o não peques mais. Que significa não errar mais. Já que eu tenho consciência de que errar está errado. De que errar, um trocadilho, está errado. Né? Ou seja, de que errar não é bom. Que isso não é correto. As justificativas não funcionam, porque só tem o bem e o mal. Não tem um meio termo. Ou eu estou fazendo o bem, ou eu estou fazendo o mal. Existem gradações entre uma e outra, mas o bem é o bem e o mal é o mal. Então a justificativa não funciona. Tanto não funciona que nós reencarnamos com as consequências nas emoções, no sentimento. Insegurança, depressão, medos, inibições, que é esse texto, a inibição, que é uma das consequências graves do processo delituoso do passado. Mas quando o espírito chega na inibição, ele já passou por um processo muito doloroso no mundo espiritual. Ele já enfrentou graves consequências dos seus erros e pode, inclusive, na vida anterior, estar preparando para essa consequências mais sérias dos seus atos. Então a Joana continua dizendo aqui, da justificação. Supondo-se isolado, porquanto ninguém se interessa pela sua pessoa. Quando em verdade, por sua vez, tão pouco se empenha em tomar conhecimento do que se passa fora de si, ou mesmo demonstrar qualquer interesse ao próximo. Como é natural, não se apresentando receptivo, em razão do respeito que todos se devem mutuamente, as outras pessoas poupam-se ao prazer, ou não, prazer de buscá-lo para manter qualquer tipo de intercâmbio fraternal ou afetivo. Então a pessoa, ela entra naquele quadro assim, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Tudo dá errado para mim. Nessa vida, tudo deu errado. Tudo deu errado? Tem certeza? Ou será que eu me fixei em tudo que não foi conforme eu queria que fosse? Então esse vitimismo que a gente se coloca, eu sou vítima da vida, eu sou vítima do destino, eu sou vítima, não funciona. Cada um de nós está onde está, conforme se colocou. Não foi Deus que me colocou onde eu estou. Ele permitiu. Há uma diferença entre ser condenado e ser permitido que eu viva uma experiência. Então, o que está acontecendo comigo tem a minha inteira e total responsabilidade. Mesmo quando alguém me faz alguma coisa. Se alguém chegar a me atingir, levando-me a algum prejuízo, em qualquer nível que seja, é porque eu tenho alguma coisa a ver com aquilo. Se eu buscar nas telas do tempo, se eu abrir a cortina do tempo e olhar para trás, eu vou ver uma cena semelhante àquela,
ou que tem a mesma consequência moral praticada por mim num passado não tão distante. Ou então Deus não existe. Como é que Ele permite que eu seja atingido por um mal, de tal forma que eu não procurei, que eu não fui atrás, que eu não busquei, e que veio parar na minha vida e criou aquela situação para mim? Como que Ele permite uma coisa dessa? Sendo que Ele é onisciente, ele tem ciência de tudo, Ele sabe tudo. Desde antes de me criar Ele sabe, aliás, porque foi Ele que me criou. Como é que Ele permite isso? Então o problema não é Deus, não é a onisciência divina, né? É a minha onisciência. Eu estou em todos os lugares onde eu vou. Eu estou em todos os atos que eu pratico. Eu estou em todos os pensamentos que eu tenho. Eu estou em todos os sentimentos que eu tenho. Então sou eu. Eu estou presente em tudo que acontece comigo. E é inteira responsabilidade minha aquilo que eu faço, não é dos outros. E quando atingido pelos outros de alguma forma, se eu abrir a cortina do tempo, eu vou ver que aquela cena, uma cena semelhante, ou algo que tem a mesma força moral no meu passado, foi criado para que eu estivesse onde eu estou hoje, passando pelo que eu estou passando. Agora, tem uma coisa pior, tem a escolha atual, que reforça o meu passado, e que vai tornar o meu futuro mais pesaroso e mais dificultoso do que o presente que eu acho que é, que os sentimentos que eu estou vivenciando, que eu acho que não são bons. O meu futuro vai pesar sobre mim, vai pesar sobre o meu sentimento, né, de maneira ainda muito mais intensa, se eu não mudar a minha trajetória, se eu não mudar a minha conduta, meu caminho. E lembrando bem, mudança não é resgate de débitos. Mudança é preparação para um futuro melhor. Os débitos, eu tenho que encontrar com ele no caminho. E eu lembro de uma pessoa que disse numa obra, que não é mediúnica, mas é um relato, a pessoa diz assim na obra: passei tantos anos num caminho errado, depois decidi caminhar certo, e quando tudo eu achei que a minha vida estava resolvida, estava tudo maravilhosamente bem, o céu desaba na minha cabeça. E o meu passado voltou. E eu tive que voltar para um verdadeiro... Entrei no inferno pior do que aquele que eu estava. E a pessoa pergunta na obra: o que é isso? É Deus castigando? É Deus me punindo pelo meu passado? O autor responde: não, você se encontrou com o que criou. Só isso. O que a gente faz não fica desfeito porque eu mudei de vida. Claro que o bem anula o mal, aos poucos, no tempo, eu vou modificando o sentimento, vou modificando o pensamento, vou modificando as atitudes, eu vou diminuindo o choque de retorno. Eu vou diminuindo essa intensidade. Mas eu preciso me encontrar com aquilo que eu criei, a fim de que eu resolva essas situações para ser melhor, para me tornar melhor, para poder então atender. Inclusive porque já, provavelmente, quando acontece isso, né, da gente se encontrar, é porque a gente ouviu 1000 vezes que o caminho estava errado. E não deu atenção. Então, naturalmente, esse futuro é um futuro de encontro. Né? Eu mudei. Que bom que eu mudei, porque essa mudança é um futuro que eu estou projetando dessa própria vida ou da próxima vida que pode ser melhor. Eu não posso acreditar que as minhas atitudes fiquem esquecidas. A minha consciência não esquece. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a gente pode até colocar a consciência para dormir por um tempo, mas ela vai acordar. E a hora que ela acordar, ela vai usar os seus rigores conosco para nos trazer a realidade. Ele não está falando de Deus, está falando da consciência, porque a lei de Deus está escrita na consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então aquela coisa do vitimismo nós temos que eliminar. Nós temos que trabalhar verdadeiramente, né, como nós aprendemos, a mudança. É a única coisa que pode nos salvaguardar a paz, é a mudança. Mudar quem somos. Né, se a gente quer realmente ser feliz. Então, tem que mudar. E o Espiritismo é essa doutrina que ajuda a gente a fazer essa mudança, né, a fazer essa transformação. E os espíritos venerandos nos ajudam, né? Os amigos espirituais nos ajudam. Eles orientam, eles mostram o caminho, eles tentam falar conosco na consciência. Então, a gente recebe ajuda para isso. Se eu quiser mudar um caminho, é só pedir forças e eu vou receber. Vou receber forças para isso. Senhor, eu não quero mais ir por esse caminho. Me ajuda a ir para um caminho melhor. Ótimo. Tá no capítulo
28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre as preces, lá diz que essas preces jamais são negadas. Deus jamais nega auxílio àquele que pede para mudar, aquele que pede forças para resistir ao mal, aquele que pede forças para mudar um sentimento, para mudar um pensamento. Esses pedidos nunca deixam de ser atendidos. Imediatamente a gente recebe ajuda para eles. Imediatamente. Não é daqui 5 minutos, 2, 3 dias. É no instante que a gente está pedindo. A gente já recebe a ajuda, a visita de um ser elevado que começa a trabalhar o nosso sentimento, ajudando a gente nessa proposta. Kátia, pode falar. Desculpa. A Kátia está lembrando aqui daquela fala que a gente sempre usa, que não tem bala perdida, né? É verdade, é bala achada, né? Uma bala não é... você não está no lugar para receber, desde que, é claro, não esteja fazendo nada errado, não está no lugar para receber uma bala que vai sair de um lugar lá, vai te alcançar no meio da multidão e acertar você por acaso, né? Tem a bala, achou o destino dela, né? Era lá que ela tinha que ir mesmo. E isso, realmente, a gente projeta, né, as coisas. Normalmente, o César está perguntando se esses resgates que a gente faz é com o mesmo espírito que a gente prejudicou. Naturalmente em primeiro lugar mas pode acontecer que a pessoa mudou, né? A pessoa mudou, ela não guardou contra a gente nada, nenhum tipo de sentimento, ela realmente esqueceu, no caso da gente ter prejudicado alguém, né? Mas a gente vai encontrar alguma coisa equivalente no caminho. Alguém que vai fazer com a gente algo semelhante àquilo que a gente fez para a pessoa, né? Ou passar isso de um outro jeito que tenha o mesmo efeito moral para nós, né? Porque não é necessariamente pagar para quem, né? Pode ser pagar para a vida, para a lei. No livro Semente de Mostarda, tem a história do senhor Enoque lá, né? Então, tem uma historinha lá interessante que eu aconselho vocês lerem lá, a historinha no livro Semente de Mostarda, que fala dessa lei de consequência, onde a pessoa, tendo sido perdoada pela outra, ainda resgatou o débito. Eu não vou contar não, quero que vocês leiam lá, a historinha do seu Enoque lá, está lá no livro Semente de Mostarda. Então, isso que mostra que a gente continua devendo para a lei, mesmo que o outro nos perdoe. Então, eu transgredi uma lei, né, a lei divina, quando eu cometi o erro. Então, agora, essa lei ela é de justiça, ela é de amor e ela é de misericórdia, mas ela não é omissa, né? Então Deus é misericordioso, então Ele não vai deixar eu passar por tal coisa, tal. Ele é misericordioso, Ele não é omisso. E no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, tem uma frase dos Espíritos Venerados que diz muito bem isso. A justiça divina é misericordiosa, mas não é cega. Não posso achar que misericórdia tem a ver com cegueira. Não, Deus não liga, eu vou fazer o que eu quiser e Ele fica tudo, né? Deus tem misericórdia. E às vezes a gente até fala, ai meu Deus, tem misericórdia de mim, né? Ele tem. A misericórdia é ajudar a gente a passar pela prova. Não quer dizer suprimi-la. Não quer dizer tirar da nossa vida aquela consequência. Mas os meus filhos, a minha família... Então, pois é. E quantas vezes eu fui avisado sobre isso, quantas vezes eu fui alertado pela consciência, alertado por pessoas, às vezes até por espíritos, né, através das leituras também, de que aquele não era um caminho bom. Então, Deus tem misericórdia? Tem, e nos ajuda a passar por ela, mas não fica suprimida a falta. O enfrentamento é necessário, isso é da lei, que a gente se encontre, né? Pode falar, Geraldo. Sim, exatamente. O Geraldo lembrou desse mesmo capítulo do livro Céu e Inferno, que tem os 3 itens, né? Para eu poder fazer a minha regeneração do mal que eu criei, tem três pontos que eu tenho que acontecer comigo. Primeiro vem o arrependimento. O espírito tem que se arrepender sinceramente. E esse arrependimento ele pode levar séculos para acontecer. Porque a gente pode mergulhar na revolta, achando que está certo, né? E Deus vai deixando a gente. Você quer ficar revoltado? Aqui é a criança fazendo birra no chão. Você está fazendo birra? Fica aí. Até a hora que você parar a sua birra, nós vamos conversar. A criança se bate, se machuca, bate a cabeça na parede, fica à vontade.
né? Aqui a gente fica todo cheio de dedos, né? Não, vem cá, e abraça, e pega. O Criador fica olhando, ué. Você quer ficar se debatendo na birra, na revolta, na rebeldia? Fica à vontade. A consequência é que toda vez que você se bate e se atira para todo lado, vai acontecer o quê? Mais ferimento você vai ter, mais machucado vai ter, mais tempo vai levar para cicatrizar, para aquele sofrimento. Terminou a birra? Aceitou que está errado? Depois de se estropiar todo, né? Depois de se danar todo ali, com o perdão da palavra, né? Aí o Espírito chegou à conclusão, não, realmente, isso pode levar séculos. Pode levar na mesma vida, pode ser na mesma vida, imediatamente ao erro, pode ser em seguida. A gente conseguir cair no arrependimento verdadeiro, sincero mesmo, em seguida ao erro, e mudar. Aí vem o segundo passo. Arrependimento vem a expiação. O que é expiar? Devolver, pagar, resolver o que criou. Não é da lei, né, que cada coisa fique no seu lugar. Então pode ser que aí também começam as reencarnações expiatórias, onde o espírito vai passar por aqueles processos muitas vezes intrincados, às vezes muito, dependendo do tamanho do mal, dolorosos, frustrantes. Quantas pessoas reclamam, afetivamente eu não dou certo com ninguém. Pois é. E o que eu já fiz nesse sentido lá atrás? O que eu já, né? Eu construía tamanha consequência para mim que, em primeiro lugar, pode ser que eu não tenha permissão de encontrar uma afetividade para poder, nessa vida, realmente ter a minha vida afetiva, por conta desse passado delituoso. E pode ser que eu próprio, com o tipo de sentimentos, de vibrações e emoções que eu forjei em mim mesmo, eu repilo as pessoas. Elas não se sentem atraídas e não desejam ficar perto de mim. Então, o que o Espírito precisa? De uma vida, ou às vezes mais de uma, para que ele mude isso, para que ele mude essa realidade. É um tempo de solidão para pensar no assunto. A expiação, não, entendeu? A dor, como às vezes a maternidade, a pessoa quer ser mãe, quer ser pai, não consegue, fica revoltado com Deus. Teria que olhar para o passado, em vez de ficar revoltado com Deus. O que eu já fiz nesse campo? Será que eu já não abandonei família? Será que eu não traí, eu não menti, eu não criei situações que causaram sofrimento nos meus filhos, na minha família? Será que não fiz isso? Agora eu estou resgatando. É um momento de resgate. Entendeu? Quando o espírito está no erro, ele acha que está tudo certo, que Deus é misericordioso. Sim, ele é misericordioso. Mas ele não... Aliás, a misericórdia, das grandes expressões da misericórdia é justamente dar a oportunidade da gente recomeçar. Então Deus permite uma outra reencarnação. E mais outra, e mais outra, e mais outra. Se não tivesse a misericórdia, então o inferno que as religiões falam existiria. Então você seria condenado ao inferno, acabou, ficaria lá queimando para sempre, eternamente no fogo, e pronto, estaria resolvido. Então aí não tem misericórdia, aí tem só justiça. Então, fez o bem, vai para cá, fez o mal, vai para lá. É só isso. Mas os espíritos venerados cansaram de dizer, e está nas obras todas de Allan Kardec, que não é assim. Nós teremos quantas oportunidades forem. É claro que não serão confortáveis, mas nós teremos. Então, isso é misericórdia, que é diferente de condenação. Então Deus permite, mas Ele não suprime a consequência. Porque se Ele tirar a consequência, é como o teu filho falar para você assim, eu não gosto de ir na escola, então eu não vou mais na escola. Você vai fazer um bem para ele, não deixando ele ir à escola? Você vai fazer um bem para ele? Não. Você está fazendo um mal para ele. Você vai ter que ajudar ele a ir para a escola. Nem que ele tenha que fazer terapia, mas ele vai para a escola. Porque ele tem que aprender. Porque ele tem que absorver conhecimento, senão o que vai ser dele? Num mundo onde nós precisamos do saber, do entendimento, como é que ele vai fazer? Ele vai viver de quê? E se você desencarna de repente, de um momento para o outro, e ele sem nada, sem preparo, sem conhecimento de nada, ele vai ser o quê? Você fez um bem para ele? Não. Por isso que quando a gente pede para não ir à escola da vida, para Deus, Ele fala, sinto muito, isso não dá para tirar. Eu posso enviar pessoas para te ajudar, você vai ter amores do teu lado, você vai ter oportunidades, mas eu não tenho como tirar isso de você. Você precisa enfrentar isso, porque é a única maneira de você crescer e se tornar alguém
feliz. Você vai ser feliz. Sem isso você não vai ser feliz. Não tem como eu tirar. Então Deus, aí vem a expiação, então, que a expiação é todo o processo das encarnações que nós vivemos, dos enfrentamentos que a gente tem, das dores que muitas vezes a gente passa, que vão desde doenças até enfrentamentos materiais, morais. São as expiações. Aí vem o último, quando a gente pensa que acabou tudo, vem a reparação. Então aí, com os problemas resolvidos, com a consciência limpa, sabedor de todos os meus deveres, consciente de tudo, eu vou reparar. Então eu vou pedir para fazer bem, para fazer coisas boas, para colocar coisas boas nos lugares que eu deixei coisas ruins. Só que aí o Espírito faz prazerosamente, né? Ele faz, porque fazer o bem faz bem. Fazer o bem é bom. Então o Espírito vai fazer o bem, então ele vai reparando, né? Devolvendo, criando. Então ele assume missões, conforme a seu potencial, para reparar o mal que fez. E essa é a última fase da regeneração. Davi, pode-se falar assim, geralmente, que a expiação é você experimentar o que você causou o próximo? Exatamente, sentindo a mesma intensidade. Se eu menti, se eu enganei, se eu traí, se eu fiz coisa errada. Por exemplo, a Joana de Ângeles, né, ela fala que a gente vai ter que dar conta de cada lágrima que a gente colocou nos olhos dos outros por nossa culpa mesmo, por nossa responsabilidade. Não é o que os outros chorou por conta própria, mas o que a gente colocou nos olhos dos outros, nós vamos ter que dar conta delas. Tem que dar conta, né? Então vamos seguindo aqui. Então ele vai falando ainda da inibição, né? A inibição, essa resistência psicológica íntima a pessoas, acontecimentos e condutas, é causa de muitos males na área da emoção. Empurra o paciente para reflexões pessimistas, autodestrutivas, como forma de autorrealização doentia. Então ele é o quê? Ele é resultado de acontecimentos e condutas e muitos males no campo da emoção. Então, imagina o que a gente não fez, né, para se sentir tão inibido assim na relação humana, né, para ter dificuldade mínima de relacionamento. Tem gente que tem dificuldade mínima, né, mínimo contato com as pessoas é um verdadeiro desafio, é um problema sério. E o que o espírito tem que fazer? Fugir? Não, enfrentar. Ele precisa ir se permitindo esses relacionamentos pequenos, né, cada vez mais, vai aumentando, vai ampliando, né, e parar de justificar, né, ninguém gosta de mim, eu não sou interessante, então ninguém dá atenção para mim. Não, sou eu que não gosto de ninguém, ou que tenho medo de me relacionar com o mundo, com as pessoas, né? Não é isso. Eu me recordo de uma pessoa que me contou uma história, que alguém procurou ele, né, e falou assim, na minha família ninguém gosta de mim. Aí essa pessoa foi conversando com essa outra, e foi descobrindo, na medida que a pessoa foi revelando, que na verdade ela não gostava de ninguém. Todo mundo tinha um defeito. Aí ela falou assim, Davi, a pessoa fez um histórico de defeitos de todo mundo na família. Fulano era assim, o outro é assim, o outro é assim, o outro é assim, o outro é assim. Foi justificativas que ela encontrou para não conviver com ninguém. Porque na convivência ela teria que doar alguma coisa. Aí entra o orgulho, né? Entra o orgulho. Não, eu não quero me doar. Entra o orgulho. É aquele espírito que já foi muito servido no passado e hoje não vem para ser servido. Vem para aprender a servir. Então vem igual a todo mundo, vem ali para conviver, para dar a sua participação, para dar a sua cota de contribuição. E não quer, não aceita. Então, fulano é assim, o outro é assim, o outro é assim. Então ela tinha um histórico de defeitos de todo mundo. Só não colocou o dela lá embaixo, né? O último lá. O dela não tinha, né? De João a José, só que não tinha lá, né? Não tinha lá a Maria lá, né? Então, né? Eu sou vítima, né? Então, como eu sou vítima, eu não preciso colocar meu nome aqui. E esse é um grande erro, né? Nosso. Porque a gente vai perdendo a oportunidade de fazer a autoanálise, né? Essa autoanálise que é muito importante. É o orgulho que fala isso, né? Fala que eu não sou perfeito, todo mundo é errado. Todo mundo implica comigo. Por que você não vai em tal lugar? Todo mundo implica comigo. Já eu vou achar alguém que implica comigo. Porque a pessoa não quer se dar aquele tipo de convivência. Ela não quer estar lá. Ela quer fugir dessa relação humana, né?
Por outro lado, exige amor, exige consideração, exige aquilo que ela não tem direito. Porque tudo que nós temos na vida é conquista. E a gente tem um monte de coisa assim, que Deus concedeu para nós, por conta da misericórdia, para a gente passar pelo processo da gente. Né? Ah, minha vida não é fácil. A vida de ninguém é fácil. Todo mundo tem os seus problemas íntimos. Todo mundo tem. Se você pegar cada pessoa e conversar com cada um, você vai ver que cada pessoa tem suas dores, tem seus limites, tem suas dificuldades. Eu não sou o escolhido para sofrer no mundo. Eu não sou diferente de todo mundo. Né? Então, essas inseguranças, essas travas de eu vou fazer um negócio e não consigo, tudo eu encontro uma desculpa para justificar que vai acontecer alguma coisa. Não, eu não vou fazer tal coisa, porque vai acontecer alguma coisa comigo. Isso são justificativas, são desculpas para não fazer o enfrentamento. É o orgulho presidindo a nossa vida. A gente precisa enfrentar. E aceitar aquilo que é comum a todo mundo. Nós vivemos num mundo, numa sociedade que tem seus padrões, suas regras, que a gente precisa respeitar. Quando eu desrespeito isso, a título de viver como eu quero, do jeito que eu acho que eu tenho que viver, eu estou na contramão da lógica. E muitas vezes na contramão da moral. Né? Da moral social e da moral verdadeira, a moral cristã. Porque tudo que nós fazemos, nós temos que passar ao crivo, né, da mensagem do Cristo. Eu sou um cristão. Então, se eu sou um cristão, o ponto aferidor da minha conduta é o Evangelho. É ali que eu passo a minha conduta. Quando aquela mulher foi ser apedrejada, Jesus não isentou ela dos males que ela ia enfrentar daí para frente. Ele não isentou. Ele só falou para ela, alguém te condenou? Porque nenhum daqueles homens tinha direito de condenar ninguém, que eles eram todos piores do que ela. Não, mas ele não falou que ela estava certa. Ele só falou para ela, vai, não peques mais, ou seja, de tudo que você já fez, não faça mais não, porque você já vai ter consequência, para que não te aconteça coisa pior, porque alguma coisa ia acontecer. E aconteceu mesmo. Ela vai parar no vale dos leprosos, ela vai morrer de lepra, ela vai ter um monte de coisa. Quer dizer, ela teve um enfrentamento dela. Então, ele não falou para ela que ela não tinha consequência. Ele só falou para ela que ele não a condenava. Né? Como, na verdade, condenação não cabe a ninguém, nem Deus condena. Deus não condena ninguém, mas também não absolve. Não existe Deus, um tribunal divino que fala assim, tá bom, teus pecados estão perdoados, você está absolvido, nada vai te acontecer, e tira o teu processo do caminho da vida. Não tem isso. Porque ele não julga, ele não condena, mas também não absolve. A gente vai encontrando com a consequência. E a fragilidade emocional está dentro desse processo. Né? De me sentir inseguro, inibido, tímido. Né? Eu nunca, por exemplo, quando na minha juventude, na adolescência, eu nunca na minha vida me imaginei fazendo isso que eu estou fazendo, parado na frente de uma câmera falando. Isso para mim é inconcebível pensar nisso. Inconcebível. Jamais na minha vida eu pensaria que eu pudesse parar na frente de uma câmera e falar. Aí o que aconteceu? Só que eu sempre procurei a convivência, sempre estive no meio das pessoas, sempre fazendo algum tipo de atividade, desde a igreja, quando ainda era católico, no processo da igreja, conduzia, trabalhava com a área de juventude, não estou me colocando como exemplo não, estou falando que a gente pode mudar isso. Né? E fui, quer dizer, quando eu percebi, estava falando, estava na tribuna falando, estava fazendo, né, o dia que falou que ia colocar uma câmera na minha frente, falei, misericórdia, agora danou-se tudo, né? Agora vai travar tudo. E foi, os primeiros minutos é estranho, depois nem lembro que ela está ali na frente. Por quê? Porque é um processo que você tem que fazer um enfrentamento dele. Né? Por que eu não posso falar? Fazer fofoca pode, é fácil, né? Todo mundo que fala que não consegue falar em público, muitas vezes não consegue fazer uma prece, é um excelente fofoqueiro, é um excelente maledicente. Fala uma fofoca assim com detalhes, né? Pega uma rodinha e conta, e fala, né? Como diz o meu avô, chega a espumar a boca, né? De tanto falar, de tanto... Agora vai fazer um negócio que é nobre, que é aí não tem condição. Eu falei, uai, se eu tenho capacidade para fazer uma fofoca, eu tenho capacidade de falar na frente dos meus irmãos. Falei, não é? O que há de mal nisso? A inibição é esse processo do orgulho de você não fazer o enfrentamento. Pode falar.
Exatamente, essa é a escolha, né? A gente tem que estar sempre tentando fazer o melhor. Não fazer melhor do que os outros. Ser melhor do que se é, né? Então, se você está trabalhando ser melhor do que se é, a própria conduta dá à pessoa essa espontaneidade de fazer. Não estou falando que eu sou melhor que ninguém, nem não estou me usando como exemplo. Estou aqui justificando igual muitas pessoas fazem, né? Tem gente que vai falar um negócio que é justificando. 3 dias antes, né? Olha, eu vou falar um negócio, mas ó, não quer dizer tal coisa não, hein? Não quer dizer tal coisa não. Não, tem que falar. Aliás, quando eu falo, quem está escutando primeiro sou eu. Estou falando para mim. Eu estou ouvindo em primeiro lugar. Então eu sou o primeiro ouvinte, né? Então a gente tem que pautar a vida para tentar fazer o melhor. Quando a gente tenta pautar a vida para fazer o melhor, naturalmente tudo fica espontâneo, né? Ah, eu acho difícil fazer uma palestra, eu acho difícil falar para isso, eu acho difícil. Mas engraçado, para aquilo que não é bom, fica tudo fácil, né? A mesma pessoa que não consegue, às vezes, num grupinho pequeno, ler um trecho do Evangelho e falar para os seus irmãos, conseguiria tranquilamente ficar numa roda de conversa, bebendo e falando asneira, conversando um monte de coisas sem necessidade, e até coisas que envolvem a vida dos outros. Curioso isso, né? Como é fácil. Por quê? Porque é mais fluente em nós isso. Porque nós já vivemos mais isso do que as coisas boas. Nós já vivemos mais esse comportamento. Então isso está mais presente, está mais fluente, né, na nossa natureza. Flui com facilidade, né? Isso sai com facilidade. Então a gente precisa aprender a se controlar. Em todos os sentidos. Desde moral até comportamental. Trabalhar realmente as questões comportamentais, que derivam também da moral, né? Sentindo-se não aceito, acumula azedume, atormenta-se, frustrando as inumeráveis possibilidades de alegria e de comunicação. Mas por que não é aceito? Porque a própria pessoa cria, por inibição, uma resistência psicológica. Ela própria é desagradável. Normalmente, a grande maioria dos tímidos, das pessoas tímidas, são desagradáveis. São pessoas que elas são azedas. Entendeu? Você não pode chegar muito perto que elas mordem. Entendeu? A pessoa morde, porque ela não quer conviver. Então ela se torna chata, ela se torna uma pessoa intransigente. Vai num lugar, eu já vi pessoas indo com outras pessoas em algum lugar e a pessoa ficar azucrinando o outro que quer ir embora. Não, vamos embora daqui, vamos embora, não quero ficar aqui, vamos embora. Ela se torna uma pessoa o quê? Intransigente, né? Aquela pessoa chata, aquela pessoa sem tranquilidade para no meio dos... Quer ir embora, quer sair. Acontece isso com o marido, com a esposa, com filhos, com amigos, né? Com cônjuges. Acontece com todo mundo isso. De pessoas que estão... Então essa pessoa, ela deixa uma má impressão. Então ninguém quer saber dela. Vamos convidar tais pessoas para fazer para determinada coisa? Não, mas aquela pessoa não. Porque é muito chata. Aquela pessoa não, ela é muito chata, ela começa a arrumar defeito, ela quer ir embora, ela não... Então você vê que o tímido faz isso. Ele cria um processo de rejeição por se tornar uma pessoa azeda, intransigente, né? Aí dá desculpa porque as coisas não estão como ela queria. Ah, mas porque eu não gosto desse tipo de música. Gente, eu tenho um padrão de entendimento musical meu, que eu desenvolvi por ter vivido com a música a vida toda. Né, eu sou adepto, assim, pleno da música clássica. Estudei música clássica, aprendi piano, aprendi coisas. Eu gosto plenamente da música clássica. Há músicas que eu não é prazeroso para mim ouvir. Mas eu vou num lugar que tá tocando aquilo, se eu tenho que ir, o que eu faço? Abstraio e continuo conversando com as pessoas e vou para um canto que tem menos música. Né? Agora, vou ficar uma pessoa chata, intransigente, brigando com todo mundo. Ah, vamos embora, eu detesto essa música e tal. Há alguns lugares que dá realmente para você sair. Realmente é um lugar público, aberto, está tocando um negócio louco, alto, que está arrebentando os tímpanos. Lógico, a gente sai, recua e tal, mas não é disso que eu estou falando. É daquelas coisas mais tranquilas mesmo, onde a pessoa não se adapta, ela não se fixa, ela se torna uma pessoa azeda, amarga. Então, é isso que acontece com esse tipo de procedimento, né? Que é, como a Joana coloca aqui, né? Da inibição como uma resistência psicológica, íntima, de conviver, então se torna uma pessoa chata, intransigente. E essa pessoa, ninguém quer ficar perto dela. Aí ninguém gosta de mim. É lógico, ela não gosta de nada, ela não gosta de ninguém. Ela vibra isso, né? Ela emana esse tipo de coisa.
E o Evangelho segundo o Espiritismo fala numa frase muito bonita que eu gosto. Ele fala assim: não escandalizeis nenhum daqueles com quem tiverdes contato. Ou seja, a gente tem que passar suavemente pela vida, sabe? Suavemente pela vida das pessoas, ter bom senso, tranquilidade para lidar com as coisas, não dureza de coração. Porque a dureza de coração, ela provoca um grande mal para o próprio espírito, trazendo-lhe sofreguidão. O primeiro a experimentar a dureza nas próprias emoções é a pessoa que se submete a ela. À semelhança das flores, dos botões, que precisam naturalmente de um tempo para abrir, florescer e emanar perfumes, temos que nos dar o direito também de respeitar os tempos e as etapas de convivência na vida, até que possamos florescer, pelo mérito, pelo reconhecimento, ou pela própria satisfação de conviver com as pessoas, os seus próprios irmãos, os nossos próprios irmãos. Jesus asseverou ao homem: sê tu quem ama, não aguarde ser amado, ofereça o amor incondicional. Trabalhemos e lutemos contra os nossos vícios morais. Não permitamos mais um dia, mais uma hora, mais uma experiência, porque aquela anterior já pode ter nos levado a uma derrocada que vamos enfrentar. Se continuamos, vamos perpetuar esse mal por muito tempo, até resolvê-lo. Pensemos no quanto podemos ser úteis e amáveis, já que somos muito amados, e sentiremos falta desse amor quando deles nos afastarmos. Que a bênção amorosa de Jesus acalente os nossos corações, hoje e sempre. Assim seja.